Desde o início Houghton afirma que a planicidade da Terra está demonstrada, razão pela qual ele não leva em consideração a curvatura da Terra ao fazer observações. Tomando como referência a linha Londres-Brighton, ele faz seus cálculos. Determina a altura do Sol em Londres a 64 graus e a 61 graus para Brighton. Usando esses dados, ele calcula que a vertical do Sol está 400 milhas, 643 quilômetros, ao sul de Londres, a uma altitude de 700 milhas, 1126 quilômetros. Vamos ver então onde estava o Sol em 13 de julho de 1870. Acontece então que o Sol estava logo acima da cidade de Fousignac, na França, que fica na latitude 45 graus 42 norte. Isto deixa o Sol fora dos limites impostos pelos trópicos. Isso já é suficiente para concluir que há um erro gravíssimo no cálculo que você fez. Pela data, 13 de julho, sabemos que o Sol deveria estar aproximadamente no primeiro terço de sua trajetória entre o Trópico de Câncer e o Equador, a vários milhares de quilômetros do local estimado por Houghton. Além disso, a diferença entre a latitude de Fousignac e a de Buenos Aires é de 80,3 graus, o que equivale a 5.545 milhas ou 8.923 quilômetros. Outras cidades como Montevideo ou Cidade do Cabo estão localizadas em latitudes semelhantes. Se o cálculo de Houghton estivesse correto, o meio-dia de meados de julho nessas latitudes mostraria o Sol apenas 7 graus acima do horizonte, como pode ser visto no diagrama a seguir. Obviamente, tal não acontece, o que corrobora a imprecisão das declarações de Houghton. Na imagem a seguir podemos ver o acima como um todo. Com base no diâmetro da Terra calculado por Eratóstenes. Hiparco de Niceia, aproximadamente 150 anos AC, calculou a distância Terra-Lua. Ele usou um método sugerido um século antes por Aristarco de Samos, o mais ousado dos astrônomos gregos, que já havia assumido que os eclipses lunares se deviam ao fato de a Terra estar entre o Sol e a Lua. Aristarco descobriu que a curva da sombra da Terra cruzando na frente da Lua indicava os tamanhos relativos da Terra e da Lua. A partir disso, os métodos geométricos ofereceram uma forma de calcular a distância até a Lua, em função do diâmetro da Terra. Hiparco, repetindo este trabalho, calculou que a distância da Lua à Terra era 30 vezes o seu diâmetro. Tomando a figura de Eratóstenes, ou seja, 12.000 quilômetros, para o diâmetro da Terra, isso significa que a Lua deve ter estado a cerca de 384.000 quilômetros da Terra. Este cálculo acabou por ser bastante correto. Aristarco também fez uma tentativa heróica de determinar a distância Terra-Sol. O método geométrico que ele usou era absolutamente correto em teoria, mas envolvia a medição de diferenças tão pequenas nos ângulos que, sem o uso de instrumentos modernos, era ineficaz para dar um valor aceitável. De acordo com essa medição, o Sol estava cerca de 20 vezes mais longe de nós do que a Lua, quando, na verdade, está cerca de 400 vezes mais. Quanto ao tamanho do Sol, Aristarco deduziu, embora seus números também fossem errôneos, que esse tamanho deveria ser pelo menos 7 vezes maior que o da Terra, apontando que era ilógico supor que o Sol, de tão grandes dimensões, giram em torno de nossa pequena Terra, para a qual ele finalmente decidiu que nosso planeta girava em torno do Sol. Em 1650, muito antes da existência da NASA, o astrônomo belga Godefroy Wendelin, repetindo as observações de Aristarco com instrumentos mais precisos, concluiu que o Sol não estava 20 vezes mais distante que a Lua, o que equivaleria a cerca de 8 milhões de quilômetros, mas 240 vezes mais distante, ou seja, cerca de 97 milhões de quilômetros. Esse valor ainda era muito pequeno, embora, no geral, estivesse mais próximo do correto do que o anterior. Por outro lado, no ano de 1609, o astrônomo alemão Johannes Kepler abriu o caminho para determinações exatas de distâncias com sua descoberta de que as órbitas dos planetas eram elípticas, não circulares. Pela primeira vez foi possível calcular com precisão as órbitas planetárias e, além disso, mapear, dimensionar, o sistema solar. Ou seja, as distâncias relativas e formas das órbitas de todos os corpos conhecidos no sistema poderiam ser representadas.
Isso significava que, se a distância, em quilômetros, entre quaisquer dois corpos no sistema pudesse ser determinada, as outras distâncias também poderiam. Portanto, a distância ao Sol não precisava ser calculada diretamente, como Aristarco e Vendelino tentaram fazer. Isso poderia ser alcançado determinando a distância de um corpo mais próximo, como Marte ou Vênus, fora do sistema Terra-Lua. Em 1673, o método da paralaxe deixou de ser aplicado exclusivamente à Lua, quando o astrônomo francês de origem italiana, Jean-Dominique Cassini, obteve a paralaxe de Marte. Ao mesmo tempo em que se determinava a posição desse planeta em relação às estrelas, o astrônomo francês Jean Richer, na Guiné Francesa, fazia a mesma observação. Combinando ambas as informações, Cassini determinou a paralaxe e calculou a escala do sistema solar. Assim, ele obteve um valor de 136 milhões de quilômetros para a distância do Sol à Terra, valor que, como podemos ver, era, em números redondos, 7% menor do que o aceito atualmente. Desde então, várias paralaxes no sistema solar foram medidas com precisão crescente. Em 1931 foi elaborado um vasto projeto internacional cujo objetivo era obter a paralaxe de um pequeno planetoide chamado Eros, que na época estava mais próximo da Terra do que qualquer outro corpo celeste, exceto a Lua. Naquela ocasião, Eros apresentava uma grande paralaxe, que podia ser medida com notável precisão, e, com ela, a escala do sistema solar era determinada com maior precisão do que até então. Graças a esses cálculos, e com a ajuda de métodos ainda mais exatos que os da paralaxe, hoje conhecemos a distância do Sol à Terra, que é de 150 milhões de quilômetros, distância que varia mais ou menos, levando em conta que a Terra órbita é elíptica, como o resto das órbitas de todos os planetas do nosso sistema solar.